Oi, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Tá todo mundo beleza? Todo mundo jóia, hein? Como vocês estão fazendo esse tempo aí, hein? Com os estudos. Tem muita gente aí, a galerinha aí tá estudando pela internet. Como que tem sido essas aulas? Depois eu quero saber tudinho, hein? Como que tem sido essas aulas pela internet, tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Assim que a gente se poder se encontrar, combinado? Hoje, crianças, nós vamos dar sequência no nosso estudo que nós estamos aprendendo na Palavra de Deus. E esse nosso estudo, quem lembra o endereço? Aonde que está esse estudo na Palavra? Quem lembra? Nós estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, que está lá no livro de Gálatas, né? A partir do capítulo 5, no versículo 22. Crianças, a gente já aprendeu sobre 4 frutos, não é mesmo? E esses 4 frutos que nós aprendemos foi sobre a paciência, sobre a alegria, sobre a bondade e sobre a paz. E hoje nós vamos falar mais de 2 frutos. Esses 2 frutos que nós vamos aprender hoje são muito interessantes e muito legal sobre esse estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um fruto que esse fruto vai representar, ele vai ser a nossa perazinha. A nossa perazinha hoje vai nos ensinar sobre algo muito legal, que é o domínio próprio. O que é isso, tia? Domínio próprio? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que é domínio próprio. Por exemplo, crianças, você tem um amiguinho que quando você chega lá na escola, ele é aquele amiguinho que ele gosta de uma confusão. Se você falar qualquer coisa para ele que ele não gosta, ele já quer partir para briga. Aí, esse menino, esse amiguinho seu, é um amiguinho que eu posso falar que ele não tem o domínio próprio. E ele, quando ele está em casa, se a mamãe pede ele para fazer alguma coisa, ele já tem uma mal resposta para a mamãe. Ele não tem vontade de fazer nada e sempre ele tem uma mal resposta. Ele é uma criança que não tem o domínio próprio. Agora, você é aquela criança que quando você está na escola, você vê algo de confusão assim, você já prefere nem chegar perto. Você prefere já afastar, chama seus outros amigos para também não participar. Você é aquela criança da paz. Aquela criança que tem o fruto da paz no seu coraçãozinho. Você não gosta de confusão. Então, essa criança que não consegue controlar o seu temperamento, que não consegue controlar as suas atitudes, a sua boquinha, ela é uma criança que não tem domínio próprio. É uma criança que não sabe dominar suas emoções. E isso gera um clima muito ruim. Dentro de casa é uma criança brigona, dentro da escola é uma criança que é conhecida, sabe como? Ah lá, o brigão chegou. E esse apelido não é legal, não é mesmo, crianças? Agora, você que tem o fruto do Espírito Santo, da paz no seu coraçãozinho, você já é conhecido como aquela criança que quando chega fala assim: ah lá, o da paz chegou, aquele ali é da paz. Esse apelido é legal, não é, crianças? E é esse apelido que nós, como filhos de Deus, temos que ter na nossa vida. Porque sabia, crianças, que quando nós temos no nosso coração esse sentimento que nós somos uma pessoa de paz, uma pessoa que verdadeiramente é tranquila, que gosta das coisas que agradam o Senhor, a gente faz diferença onde que a gente está, sabia? Os nossos amiguinhos, a nossa família, todos passam a nos olhar com outros olhares, porque vê em nós quem? A presença de Deus. E é isso que nós temos que representar aqui na terra, em todos os lugares que a gente estiver. Nós temos que levar a presença de Deus junto com a gente. Se você vai num lugar e naquele lugar, lá você não tem um bom comportamento, com certeza a presença do Senhor não está com você. Agora, se você é uma criança que qualquer lugar que você vai, você faz diferença, ali com certeza a presença do Senhor está com você. Sabia disso? Então, essa criança que não tem esse controle no seu temperamento, nós falamos que ela não tem domínio próprio. Ok, crianças? E nós vamos aprender hoje que nós devemos ter no nosso coração a paz para poder controlar
esse temperamento que não é legal, combinado? E o outro fruto, crianças, que nós vamos falar hoje é um fruto também muito interessante. Esse fruto, eu vou até contar rapidinho uma historinha da Bíblia para falar melhor sobre esse fruto. Esse fruto, nós vamos representar ele hoje com a nossa bananinha. A nossa bananinha hoje vai falar sobre o fruto que vai representar a bananinha, vai falar sobre a fidelidade. O que é fidelidade, crianças? Nós vamos hoje conhecer uma história. Rapidinho eu vou contar para vocês essa história que está aqui na palavra de Deus. Eu vou contar muito rapidinho, porque o nosso tempo aqui é curto. Mas depois você vai pedir a mamãe ou o papai para ler melhor para vocês essa história em casa. Combinado? Essa história está lá no livro de Daniel. Eu vou contar a história rapidinho sobre uma coisa que aconteceu com Daniel muito interessante. Sabe? Sobre a fidelidade de Daniel com Deus. Daniel era um homem que temia Deus, era um homem que tinha revelação das coisas do Senhor, sabe? E Deus falava com ele. Então ele era um homem muito ungido. Por quê? Porque ele tinha muita comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha que coisa linda, criança. Imagina você tirar 3 horas no seu dia para poder falar com Deus. Daniel era esse homem, ele orava 3 vezes ao dia. E eu vou contar rapidinho sobre algo que aconteceu com Daniel, mas a fidelidade dele com o Senhor, que coisa linda que o Senhor fez. Existia na época do Daniel um rei chamado Dário, e esse rei, ele gostava muito do Daniel, mas é uma pessoa, quando ela é muito gente boa, quando ela é muito legal, sabia que ela causa inveja para outras pessoas? Então, Daniel tinha no meio dele pessoas que não gostavam dele, pessoas que tinham inveja dele, só porque ele era um homem bom e temia Deus, e era um homem que fazia toda a diferença, porque ele tinha Deus no coração dele, e isso incomodava outras pessoas. Então, essas pessoas más, essas pessoas ruins, elas tiveram um plano para poder querer destruir Daniel, para querer matar Daniel. E sabe o que essas pessoas fizeram? Elas foram até o rei e elas ficaram procurando primeiro alguma coisa de errado na vida de Daniel. Só que elas não descobriram nada de errado, porque Daniel era um homem que temia a Deus, um homem que a palavra de Deus fala que ninguém via nada de errado na vida dele. Mas aí sabe o que essas pessoas fizeram? Elas viram que o que poderia prejudicar o Daniel era o Deus que ele servia. E aí sabe o que elas fizeram? Elas foram até o rei e falaram com o rei o seguinte, que durante 30 dias nenhuma pessoa poderia falar com outro Deus a não ser o rei, que não poderia fazer nenhum pedido para qualquer outro Deus a não ser o rei durante 30 dias. Só que Daniel, ele não deu importância muito para esse decreto, não. Esse decreto era uma lei. E essa lei, o rei assinou. E quando o rei assinou essa lei, tinha que ser cumprida essa lei. Só que aí, o que aconteceu? Daniel não deu crédito para isso, porque nada impedia Daniel de falar com Deus. Nada tirava a comunhão de Daniel com Deus. E aí, aqueles homens achou que isso ia ser o momento que eles iam destruir Daniel. Como? Eles começaram a observar Daniel, se Daniel ia orar. A Bíblia fala que Daniel tinha uma janela no quarto dele e ele saía nessa janela, numa sacada, né, tipo uma varanda, e ali ele falava com Deus. E ele se ajoelhava ali, então as pessoas quando passavam via que ele estava em oração. E esses homens começaram a observar para ver se Daniel ia obedecer aquele decreto, aquela lei do rei, né? Só que o que aconteceu? Daniel não obedeceu. Daniel continuou falando com Deus nas suas orações 3 vezes ao dia. E aqueles homens maus, sabe o que eles fizeram? Eles foram correndo contar para o rei que Daniel não estava obedecendo a lei do rei. Mas aí o rei, como ele tinha que honrar aquela lei, ele não teve outra saída. Ele teve que pedir
que os homens fossem buscar Daniel e que Daniel ia ser jogado na cova dos leões, crianças. Vocês acreditam que o rei, mesmo gostando do Daniel, o rei teve que fazer isso? Mas aí, quando os soldados foram levando Daniel para a cova dos leões, sabe o que o rei falou com Daniel? Daniel, fale com seu Deus para que te salve. E Daniel foi levado para a cova dos leões. Crianças, Daniel passou a noite toda cheio de leões ao redor dele. E o rei, quando foi dormir, não conseguiu nem dormir. A Bíblia fala isso. O rei não conseguiu nem dormir, porque o rei gostava de Daniel. E ele ficou tão incomodado e preocupado, porque ele não queria que Daniel morresse. E aí, sabe o que aconteceu? No outro dia cedo, o rei acordou e foi diretamente lá ver como que Daniel estava. O rei tinha um pouquinho de esperança, de saber que Daniel ia sobreviver, né, no meio daqueles leões. E sabe o que aconteceu, crianças? Aconteceu que Daniel estava vivinho e não aconteceu nada com Daniel. Sabe por quê? Porque o nosso Deus tem todo o poder. O nosso Deus é um Deus milagroso, é um Deus que nos livra, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos protege. E esse Deus fez isso por Daniel. Quando o rei chegou na porta daquele lugar, daquela masmorra, ele perguntou: Daniel, Daniel. E Daniel respondeu: eis-me aqui, meu rei. Aí o rei se alegrou, porque o rei viu que ele estava vivo. E aí sabe o que Daniel falou? Daniel falou: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, que não me fizeram nenhum mal. Crianças, olha que coisa linda. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Olha, sabia que o nosso Deus, mesmo isso tendo acontecido lá muitos anos atrás, é o mesmo Deus hoje, que cuida de nós da mesma maneira. É o mesmo Deus que nos livra de todo mal hoje. É o mesmo Deus. E hoje, crianças, estou esquecendo de contar uma parte importante. Sabe o que aconteceu? Quando o rei viu que Daniel estava vivo, mandou imediatamente que tirasse ele daquele lugar. E o rei, naquele dia, mandou fazer um decreto, uma nova lei, falando, sabe o quê? Que todas as pessoas, a partir daquele dia, eram para adorar somente o Deus de Daniel, que é o nosso Deus. Olha que coisa linda, crianças! O nosso Deus é muito lindo, não é mesmo? E é isso, crianças, que eu quero que vocês entendam, que a fidelidade no Senhor, ela sempre vai estar em nosso favor. Todas as vezes que eu sou fiel a Deus, em todas as situações, pode ter certeza que o Senhor cuida da gente. Pode ter certeza que o Senhor sempre nos dá o livramento de qualquer coisa que possa vir contra as nossas vidas. Você sabia que agora mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, né, com esse coronavírus, que tanta coisa, tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo, é um momento da gente mostrar para Deus que nós confiamos nele, né? É um momento da gente estar falando com Deus em oração, que nós cremos que Ele é um Deus que nos guarda, que nós confiamos e que nós somos, sim, filhos fiéis a eles, que por isso que nós confiamos e oramos, porque cremos que Ele nos guarda. Então nós temos que permanecer nessa confiança e nessa fidelidade com o Senhor. Amém, crianças? Então, nós vamos nesse momento falar com o Senhor em oração. Quem está fazendo a sua devocional em casa? Quem está lembrando de falar com Deus aí? Tirar aquelas horinhas para o Senhor. Quem está lembrando, hein? Nós vamos então agora falar com o Senhor sobre esses dois frutos, tá? Nós vamos colocar agora a nossa mãozinha no coração e a gente vai falar para Jesus que nós precisamos do domínio próprio nas nossas vidas e precisamos ser fiéis a Ele em todo momento. Então agora nós vamos fechar nosso olhinho e vamos abaixar a cabecinha e vamos falar com Deus, tá? Senhor Jesus, Paizinho amado, Paizinho querido, obrigada porque o Senhor mais um dia me ensinou a importância de ter dentro da minha vida o fruto do domínio próprio, o fruto, Senhor,
fidelidade. A tia já estava esquecendo. Então, Paizinho, eu te peço que esses frutos na minha vida venham estar cada vez mais fortes dentro de mim e que cada vez mais eu busque sim ser, ó Deus, diante do Senhor, esse filho que confia sim verdadeiramente no Senhor como Daniel confiou e ser fiel ao Senhor como ele foi, e que eu seja essa criança, ó Pai, que tenha dentro de mim o domínio diante de tudo que possa vir me aborrecer, mas que eu saiba controlar o meu temperamento para não desagradar o Senhor. Eu te agradeço por mais esse momento que o Senhor me ensina na tua palavra a importância de ter, ó Deus, a tua presença na minha vida. Em nome de Jesus. Amém! Amém, meus amores, minhas bênçãos, meus amores. Eu continuo aqui na oração pela vida de vocês. Eu amo vocês e eu peço que o Senhor esteja guardando, cuidando de vocês nesses dias, e que a paz do Senhor esteja no lar de vocês e sobre a vida de vocês todo instante. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!